Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá! Em 2002, a capa da revista New York Times já trazia uma matéria que me chamou muita atenção. Era o aumento dos novos casos de autismo. E qual não foi a surpresa agora em 2015, numa edição de um jornal muito importante chamado The Washington Post, que em novembro de 2015 trouxe a seguinte informação, que agora eram uma criança para cada 45 de novos casos de autismo. Então, realmente, isso tem preocupado a todos e, como nutricionista, é evidente que temos acompanhado e visto que o autismo não na verdade, é o espectro autista, né? E para conversar conosco, eu trouxe uma pessoa que tem uma postura muito interessante sobre a vitamina D, é um grande pesquisador da vitamina D, que vai estar conversando conosco, não apenas sobre a vitamina D, ela também, mas começando agora esse primeiro programa falando sobre o autismo e tentando nos explicar um pouquinho o que vem acontecendo, que é o professor Cícero Galli Coimbra. Muito prazer do senhor estar aqui conosco, por favor. Gratidão é minha. Professor, o que está acontecendo? Porque realmente, já em 2002 eu fiquei assim, alerta com essa informação. Mas em 2015, como nós conversamos, esse dado era de 2014, né? O que está acontecendo com a nossa população? É o que está se chamando de explosão do autismo, né? Os dados estatísticos principais vêm dos Estados Unidos e demonstram que por volta do ano de 1975 havia um autista para cada 5.000 crianças. Já era um número pequeno, relativamente. Relativamente. Né? Daí você a ter agora, e agora eu me refiro ao final de 2014, um autista para cada 45 ou 46 crianças, é um salto enorme e ilustra perfeitamente aquilo que está se querendo chamar de explosão do autismo. As pessoas certamente querem saber o que está acontecendo. Uhum. Né? Essa explosão não pode ser explicada por melhor capacidade diagnóstica. Isso é uma ilusão. Não seria... É matematicamente impossível que um crescimento tão grande fosse apenas devido a uma maior capacidade de diagnosticar autistas. Uhum. Principalmente porque o comportamento da criança é muito alterado. Então não há necessidade de ter grande capacidade diagnóstica para perceber que esta ou aquela criança já não se enquadra dentro dos padrões normais de comportamento. Uhum. O que está acontecendo na realidade e aí a gente tem que mencionar o fato, a descoberta relativamente recente que ocorreu nos últimos anos, de que o autismo é, em grande parte, não somente, mas em grande parte, uma doença autoimune. Uhum. Ou seja, o sistema imunológico agride o sistema nervoso, as células nervosas da criança autista. E como que se soube disso? Se soube disso porque se identificou no sangue, na circulação das crianças portadoras de autismo, a presença de uma substância em quantidade elevada, que é um verdadeiro marcador das doenças autoimunitárias, que é a interleucina 17. Uhum. Né? Então, a presença de concentrações elevadas de interleucina 17 já serve para caracterizar o autismo como sendo uma doença autoimune. E já existem agora relatos demonstrando qual parte do organismo é atacada pelo sistema imunológico, que proteína, que antígeno específico é atacado pelo sistema imunológico para provocar o autismo. Né? E os dados mais recentes estão indicando que
existe uma proteína na superfície das células, inclusive das células nervosas, que é, vamos dizer assim, a porta de entrada para uma das vitaminas do complexo B, que é a vitamina B9, que são os folatos, não é? E esta porta de entrada é o alvo do ataque do sistema imunológico em relação ao organismo da criança com autismo. E isso vem a se sobrepor o achado já anterior a este achado, que é o fato de que as crianças portadoras de autismo já tinham problemas com o ciclo, chamado ciclo dos folatos, né? Da vitamina B9, que é, assim, extremamente importante para a expressão de todos os nossos genes. Então, o que acontece? O autismo, na realidade, e para a gente, eu estou lhe contando isso, ou seja, falando sobre as causas do autismo, porque nós precisamos entender por que está acontecendo essa elevação da prevalência do autismo. E não há como saber por que isso está acontecendo se nós não soubermos qual é a causa. E a causa é justamente essas crianças, tal como até cerca de 50% da população em geral, elas têm alterações genéticas, polimorfismos, é dito tecnicamente dessa forma, são polimorfismos genéticos que afetam o gene que expressa uma enzima cuja atividade é extremamente importante para a função de todos os outros nossos genes, né? Então, o genoma humano funciona muito mal quando essa enzima está funcionando mal. Existem graus variáveis de alteração do funcionamento desse gene, ou seja, graus variáveis de gravidade de alteração deste gene. Mas, de uma forma geral, entre os casos mais leves e mais graves, você tem até 50% da população geral portadora desta alteração genética. O que significa que são pessoas que já teriam uma dificuldade naturalmente para metabolizar os folatos. Assimilar e metabolizar os folatos. Exato. Então, vamos entender um pouquinho o que são esses folatos, né? Na verdade, toda folha verde escura, né? Todo verde tem essa vitamina que é o folato, mas que quando ela é suplementada, ela não é suplementada nessa forma, né, professora? Ela é suplementada de uma maneira que se conhece muito como ácido fólico. Então, as pessoas estranham quando falamos que o ácido fólico, ele não é natural para o corpo humano. Ele, na verdade, é uma substância sintética, não é? Exatamente, mas é a forma, vamos dizer assim, de folato, sim, uma forma artificial, exato, sintética de folato, que é usada para enriquecer alimentos com folato, mas o nosso organismo, o organismo humano, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com animais como o rato... Que fazem muitos experimentos com os ratos primeiro, né? Exatamente. O nosso organismo só tem 2% da capacidade que o rato tem de assimilar esse ácido fólico, que é o folato artificial. Então, na realidade, o que acontece? Imagine uma pessoa que é portadora dessa alteração genética, desta enzima, que é eu poderia dizer assim, que é a enzima mãe de todos os nossos genes, né? Essa pessoa já tem uma dificuldade de utilizar os folatos. E aí, ao invés de você dar a essas pessoas um suplemento maior do folato natural, que se chama metilfolato, você dá o ácido fólico. E o que acontece? Quando esse ácido fólico, que não é natural, é sintético, é absorvido pela célula, passando por aquele receptor que nós conversamos, a primeira enzima que vai ter que lidar com essa substância é uma enzima que só tem 2% da capacidade
que a enzima correspondente no rato tem de lidar com essa substância. Essa enzima vai ficar tão ocupada com essa quantidade grande Extra, né? De ácido fólico, ou seja, de folato artificial que ela está recebendo, tentando lidar com essa, repassar para as demais enzimas esse ácido fólico, que ela não vai conseguir assimilar o folato normal que vem dos alimentos, que está nos alimentos verdes, Exato. que é o metilfolato. Então, na realidade, você vai entrar numa situação absolutamente contraditória, em que, paradoxal, em que você está querendo Melhorar uma coisa melhorar e você piora. e você piora. Exatamente. E no segundo bloco, porque já estamos indo para um momento que nós temos um programa de espiritualidade, que é dentro do tema que nós estamos falando, o Padre Eliano colocando a palavra, né, no que a palavra nos traz, e iremos para o intervalo. Nós, ao retornarmos, eu gostaria que o senhor, então, explicasse exatamente, então, quer dizer, aonde isso está levando a esse aumento, né, dessa incidência, né, de casos de autismo, e como que o senhor tem lidado também com esse tipo de paciente, que eu sei que o senhor tem tido bons resultados, né, através de uma série de trabalhos. Mas nós estamos indo para o nosso primeiro momento aqui de espiritualidade com o Padre Eliano. Quero aproveitar e mandar um beijo para os nossos irmãos portugueses, porque vão assistir o senhor lá em Portugal, né? Temos uma casa de missão em Fátima e de lá temos esse programa também por lá. Então, um beijo grande para vocês. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde, esse nosso momento de espiritualidade. Minha saudação também à doutora Gisela Savioli, e que nós possamos sempre estar nessa busca da saúde da nossa alma. E claro que se nós buscamos a saúde da alma, nós temos que alimentar a nossa alma. Aquilo que nós damos como alimento da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, vai produzindo os resultados, é claro, na nossa caminhada, na nossa vida. E nós podemos, nesse momento, nos perguntarmos se a nossa dimensão espiritual, nosso crescimento espiritual, nos ajuda a olhar os outros com maior dignidade. Aquela velha questão de nós sabermos nos colocar no lugar do outro. Olhar o outro com dignidade, como pessoa, como nós também queremos ser olhados nas nossas situações, nos nossos desafios, porque muitas vezes nós tendemos a definir as pessoas pelos seus defeitos e não pelas suas qualidades. E outra questão também interessante, um olhar que faça com que nós possamos fazer com que o outro cresça nas suas qualidades. Se nós definimos o outro pelos seus defeitos, nós impossibilitamos a pessoa de crescer. E aqui eu dou um exemplo interessante sobre isso, no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, no versículo 14, Jesus está aqui chamando Levi, chamando Mateus à vocação, e o texto nos diz que quando Jesus ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado no poço da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. É interessante nós vermos no texto bíblico essa dimensão de Jesus que vê as pessoas. Jesus não passa por cima das pessoas. Jesus olhou Mateus de uma forma como ele nunca havia sido visto. Porque quem era o cobrador de impostos, ainda mais ele que era o chefe dos cobradores de impostos, alguém mal visto, alguém mal falado, alguém excluído da sociedade, pecador, que não valia a pena ter muita atenção. E Jesus nesse momento o olha com dignidade. Você olha as pessoas com dignidade? Você gosta de ser definido pelos seus defeitos? Então não defina os outros pelos seus defeitos. Então nós podemos aprender muita coisa com esse texto, com o chamado de Mateus, para que também nós possamos olhar com mais misericórdia, para que nós possamos olhar com mais dignidade, olhar o outro com mais amor, olhar o outro como nós queremos olhar, permitir que também o nosso olhar seja convertido, olhar como Jesus olhou, ter esse coração mais sensível, mais humano, para que realmente nós possamos ver uma pessoa, ver as pessoas. Assim foi com Levi e assim também pode ser conosco.
Quando nós olhamos as pessoas com dignidade, nós as elevamos, nós fazemos com que elas possam crescer. Jesus a acolheu com o olhar, com a palavra, como nunca ninguém havia feito. Que nós possamos aprender também a fazer assim, a deixar que o seguimento de Jesus, essa igreja em saída, seja também uma igreja que sabe acolher. E nós somos a igreja que acolhe. Então nós devemos ter essa postura uns com os outros. Que Deus abençoe você. Bom, antes de mais nada, agradecer o Padre Eliano, né, que com essa sabedoria toda, né, consegue passear pelos temas do programa com tanta sabedoria mesmo, né. Estávamos falando do ácido fólico, né, esse abençoado ácido fólico, que muitas vezes é dado de maneira tão indiscriminada, né. Eu me assusto muito, professor, quando mal alguém pensa em engravidar, já está tomando, e doses altíssimas do tal do ácido fólico. Então, professor, para a gente poder dar uma entrada no que eu sei que o senhor vai querer falar, que é a nossa vitamina D, para casos também de autismo, vamos só dar uma fechada nesse assunto do ácido fólico, que é, né, tão comentado e discutido muitas vezes por tantos profissionais, né? Perfeito. Eu acho que é importante que as pessoas se deem conta que em qualquer situação em que haja necessidade de suplementação de ácido fólico, não deve ser usado ácido fólico. É o folato, metilfolato, como o senhor falou, né? Exatamente, é o metilfolato. Se você não tem condições de suplementar metilfolato, existe uma forma muito simples de você obter o metilfolato, que é através dos alimentos, né? Que são as verduras. Uhum. E é importante que se diga que o metilfolato, ele é termolábil, ou seja, ele é destruído pelo cozimento. Uhum. Então, o que você precisa exatamente fazer? Você precisa ingerir alimentos verdes, folhas verdes, em grande quantidade. Cruas, não cozidas. Uhum. Por exemplo, gestantes é a situação clássica em que, desde a época que eu me formei, há décadas atrás, se propõe que as gestantes devem ser suplementadas com ácido fólico até no período de pré-concepção. Uhum. Né? Uhum. Então, não devem. Elas têm que comer alimentos verdes, folhas verdes cruas, em boa quantidade, em grande quantidade. E, se possível, em todas as alimentações deve ser incluída alguma alimentação contendo folha verde crua. Perfeito. Eu acho que essa forma mais simples, mais barata de se obter metilfolato. O que tem assim de novidade, cientificamente falando, sobre o autismo? O senhor falou então que hoje tem essa, uma das, eu chamaria hipóteses, não, um dos fatores seria como uma doença autoimune. Eu não chamo de hipótese, né, porque na realidade a gente precisa, eu acho que disso falamos da classe médica em geral, focalizar muito mais a questão da causa das doenças. Perfeito. Né? E toda a informação científica que então nos é oferecida pelas publicações originais e que falam sobre a causa das doenças, essa deve ser extremamente valorizada. Uhum. Então, como eu disse no início, está se caracterizando, no meu entender, já existem publicações científicas em número suficiente para se dizer que está caracterizado o autismo como sendo uma doença autoimunitária, ou seja, provocada por uma agressão do sistema imunológico contra o próprio organismo. Uhum. E todas essas doenças autoimunitárias ou autoimunes, elas são dependentes de basicamente 3 fatores, né? Que são uma resistência aos efeitos da vitamina D, que afeta um percentual ainda desconhecido da população em geral, ou seja, são pessoas que por razões genéticas, hereditárias, necessitam de doses mais altas de vitamina D para que a vitamina D possa oferecer ao organismo todos os seus benefícios. Uhum.
Aqui eu preciso fazer um parêntese, né, porque a gente está chamando a vitamina D de vitamina. Ela não é vitamina, ela foi chamada de vitamina por um erro histórico que ocorreu no início do século passado. Depois, 2 décadas depois, ela já foi caracterizada como um hormônio. E hoje a gente sabe que a vitamina D é muito, muito mais do que um hormônio. Ela é uma substância que não está presente nos alimentos, senão em quantidades irrisórias. Ela é formada basicamente na pele, quando nós nos expomos a pele diretamente ao sol. Sem protetor. Sem roupa, sem protetor solar. E no horário que desagrada aos dermatologistas, que é o horário, em geral, compreendido entre 8 da manhã, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mas esse horário varia de acordo com a latitude do local, de acordo com a época, com a estação do ano. Mas, via de regra, é quando você tem sol forte, que você tem a radiação ultravioleta do tipo B. Fora desse horário, você tem basicamente a radiação ultravioleta do tipo A, que não produz vitamina D, e esta sim produz muito câncer de pele. Olha. Né? Então, a ideia de que você deveria se expor ao sol bem no início da manhã, quando o sol está fraco, ou depois de 4 da tarde, quando o sol está quase se pondo, é completamente errada e destituída de qualquer sentido. Porque você está aí sim se expondo num horário em que a radiação solar é propícia para produzir câncer de pele. Olha. Mas tudo é uma questão de quantidade. Perfeito. Não é? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas devem se expor à vontade ao sol, ter exposição prolongada e abundante, porque certamente vão fazer queimadura solar e podem fazer sim câncer de pele, podem desenvolver câncer de pele. O que eu estou querendo dizer assim é que é uma coisa muito simples, que basta poucos minutos de exposição solar. Basta que, isso depende da quantidade de superfície corporal que você tem exposta ao sol. E o tom da pele, né, professor? Eu já, por exemplo, tom da pele, 20 minutinhos já estaria suficiente, né? São vários fatores. A pigmentação da pele, é importante também a questão da idade da pele, né? Mas se a gente tiver que dar um dado quantitativo, por exemplo, 10.000 unidades de vitamina D é uma dose excelente. Olha. Por dia, todos os dias. Isso pode ser obtido por suplementação. É uma dose considerada por todos os pesquisadores dessa área como sendo uma dose destituída de efeitos colaterais. Né? E observe o seguinte, se você você for uma pessoa jovem, de pele clara, e ficar na posição horizontal, com o corpo quase todo descoberto, exposto à radiação solar, no horário que nós descrevemos, em apenas 10 minutos você pode produzir de 20 a 25 mil unidades de vitamina D. Então isso significa que se o corpo produz, é porque ele precisa dessa quantidade. Ele aproveita qualquer oportunidade para obter a vitamina D que ele pode reservar, ele pode estocar. Exato. Então, sabe que nós estamos assim já no final do programa, realmente passa muito rápido, principalmente quando o conteúdo é tão bom. E para esse programa, para esse tema, professor, o que o senhor gostaria de deixar de recado para quem está nos assistindo? Então, nunca houve, pelo que está sendo publicado, na história da humanidade, um momento em que nós tivéssemos níveis tão baixos da assim chamada vitamina D, como nós estamos tendo agora. Como isso vem piorando nas últimas décadas. E é este fato o responsável pela explosão do autismo. Eu gostaria de enfatizar essa questão da vitamina D, né? Nós estamos vendo que várias consequências disso estão se fazendo sentir sobre a saúde pública. Muitas delas absolutamente interligadas à questão do ácido fólico. Porque você tem um problema do ácido fólico, do ciclo dos folatos,
desta enzima, que é a mãe de todos os genes, que funciona mal em até metade da população. E aí você acrescenta mais um problema, que também diz respeito aos nossos genes, né? ao bom funcionamento dos nossos genes, que é a falta do regulador do sistema imunológico, que é a vitamina D. Então você está tendo todo o tipo de doença autoimune crescendo muito, como esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, psoríase, vitiligo, espondilite anquilosante, miastenia. Todas essas doenças têm aumentado vertiginosamente, assim como tem aumentado também o câncer. Né? Lembrando que o câncer é determinado, entre outras coisas, pela falta do agente que destrói células cancerosas, que é a própria vitamina D. Bom, é claro que o professor Coimbra vai ser convidado em breve a estar aqui conosco para falarmos com mais detalhes sobre essa que não é mais uma vitamina, não é nem mais um hormônio, eu não sei qual é a palavra agora que vai ser utilizada para ele, mas realmente tem muita gente com medo de tomar doses assim um pouquinho maiores de vitamina D, e acho que a gente deveria realmente procurar esclarecer isso para a população, claro, com todo aquele cuidado de uma alimentação adequada para poder suportar essa carga maior de vitamina D no organismo. Mas muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade e esperamos vê-lo aqui mais vezes no Mais Saúde, tá bom? Muito obrigado. Espero que tenhamos esclarecido várias coisas e no próximo programa nós teremos mais novidades. Aguarde! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.